Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário, a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Que assim seja. Deus não desampara. E dei-lhe tempo para que se arrependesse de sua prostituição, e não se arrependeu. Apocalipse 2:21. Se o Apocalipse está repleto de símbolos profundos, isso não impede que venhamos a examinar-lhe as expressões compatíveis com o nosso entendimento, extraindo as lições suscetíveis de ampliar-nos o progresso espiritual. O versículo mencionado proporciona uma ideia de longanimidade do Altíssimo, na consideração das falhas e defecções dos filhos transgressores. Muita gente insiste pela rigidez e irrevogabilidade das determinações de origem divina. Entretanto, compete-nos reconhecer que os corações inclinados a semelhante interpretação ainda não conseguem analisar a essência sublime do amor que apaga dívidas escuras e faz nascer um novo dia nos horizontes da alma. Se entre juízes terrestres existem providências fraternas, qual seja a da liberdade sob condição, seria o tribunal celeste constituído por inteligências mais duras e inflexíveis? A casa do Pai é muito mais generosa que qualquer figuração de magnanimidade apresentada até agora no mundo pelo pensamento religioso. Em seus celeiros abundantes, há empréstimos e moratórias, concessões de tempo e recursos que a mais vigorosa imaginação humana jamais calculará. O Altíssimo fornece dádivas a todos, e na atualidade é aconselhável medite o homem terreno nos recursos que lhes foram concedidos pelo céu para arrependimento, buscando renovar-se nos rumos do bem. Os prisioneiros da concepção da justiça implacável ignoram os poderosos auxílios do Todo-Poderoso, que se manifestam através de 1000 modos diferentes. Contudo, os que procuram a própria iluminação pelo amor universal sabem que Deus dá sempre o que é necessário para aprender a receber. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentar se iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho capaz de impedir-os perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que ardia no coração de Jesus e que abrange toda a terra possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes
tanto encarnados quanto os desencarnados, para que, de posse dessa paz, possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda, protetora dessa casa, e da equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja purificada em nosso benefício. Que assim seja, Senhor. Damos graças a Deus. Boa noite a todos. Para vocês viram colocando aqui algumas coisas que a gente vai estudar hoje, é só para trazer algumas definições, sabe? Porque é o que eu sempre falo, a gente precisa ter uma compreensão profunda das coisas que a gente está fazendo. Porque quando você lê assim, às vezes, de passagem, você faz uma avaliação precipitada e depois termina criando preconceitos, e a gente não pode ter essa dificuldade. Então a gente viu a semana passada essa orientação, né? As boas leituras nos trazem clichês mentais positivos, porque o estado desequilibrador produz clichês mentais negativos, que precisam ser substituídos. Clichê é uma ideia, uma imagem muito repetida, que a gente já viu a semana passada. Isso é uma coisa que a gente vai continuar vendo sempre. E a partir de agora a gente vai ter uma noção mais aprofundada de como é que se processa isso, para que a gente possa trabalhar em... Você tem a condição de se superar, superar diante da dificuldade, através de reformas de conduta moral, através de preces e através de leitura edificante. O Alívio faz o seguinte comentário, sabe? Essa obsessão sutil é para manter as pessoas em superficialidade, em estado neurótico, mas de longo prazo. Diferente das subjugações, em que as pessoas assustam e vão procurar tratamento. A atitude astuta das trevas, muito astuta mesmo. Então, entenda, essa obsessão simples que a gente está passando, ela vem o tempo todo para que você fique aqui, sabe? Porque se você se aprofundar, você é chamado a ter mudança. E se você muda, você perde a influência. E aí é que está o problema, sabe? Então, eles vêm trazer perturbações de nós, em cada um de nós, para que a gente entre no negócio que a gente chama de neurose. E aí a gente precisa entender bem essa palavra. Eu já trouxe a definição dela algumas vezes para vocês aqui, mas eu trouxe novamente, para que vocês entendam como é que processa e o que é que significa isso, sabe? Neurose é definida da seguinte maneira: é um distúrbio psicológico caracterizado por perturbações afetivas e emocionais, ansiedade, depressão, irritabilidade, obsessão, que o paciente não pode controlar, mas de que ele tem consciência e que não afetam a integridade de suas funções mentais. Então, todo mundo já ouviu falar em perturbações afetivas, emocionais, que geram ansiedade, depressão, irritabilidade. E é interessante, na própria definição do dicionário, tem esse termo obsessão, sabe? Não fui eu que forcei a coisa por tanto que quis, não. É a definição que eu trouxe lá. E além disso aqui, ele coloca quadros fóbicos. Eu tirei fóbico porque a fobia faz parte do distúrbio de ansiedade. Mas todo mundo já passou, ou já conhece alguém que passou. Eu acho difícil uma pessoa aqui na Terra não tenha passado por essas situações. Por isso que de volta fala que não conhece uma pessoa adulta que não tenha passado por uma obsessão simples, que é essa obsessão sutil. Porque graus diferentes de depressão, de distúrbio de ansiedade, de estresse com irritabilidade,
ou mesmo de obsessões, que são ideias fixas, né? Essa é a definição do termo. Todo mundo passou. E a gente ainda vai passar. Porque a nossa vulnerabilidade é grande. O problema é a gente não se entregar para isso. Entende? E você não vai se entregar como? Através daquelas 3 coisas que a gente estudou, né? Procurando ter sempre a sua reforma de conduta moral no caminho edificante. Isso quer dizer o seguinte: você olhar para você o que tem de negativo e fazer o que é positivo. Você olhar para você o que tem de positivo e tornar melhor ainda. É nisso que se resume a reforma de conduta moral de cada um, sabe? Isso é algo que você vai ter que trabalhar a sua existência inteira. Entende? Não tem essa história de dizer que esse negócio está com cheiro diferente. Acho que não é o ventilador, não, aquele ventilador. Então, não pense você que a gente vai ter alguns dias de férias aqui na Terra. Não vamos ter. Se você ver alguma coisa pegando fogo, me avise. Eu gosto. Cheira daí mesmo. Então, como Jesus falou para a gente, e Jesus falou, e eu usou um exemplo disso, a ansiedade, né? Que é a inquietação. Está lá em São Mateus isso aí. Então, quando ele diz, não vos inquieteis com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá as suas inquietações. A cada dia basta o seu mal, basta o seu fardo. Quer dizer, todo dia eu tenho que estar trabalhando no caminho do bem. Quando Deus nos criou para o progresso, não vai ter um dia da sua vida que você não possa estar trabalhando na direção do progresso. Acabou. Essa é a lei de Deus, essa é a vontade de Deus para todos os filhos dele. Se o seu desejo não está de acordo com a vontade de Deus, o problema é seu. Mas que a vontade de Deus é essa. Entende? E que é melhor você se adequar à vontade de Deus, eu acho que é melhor você se adequar. Porque se você não fizer isso, é como ele diz, a cada dia basta seu fardo. E se eu não fizer isso, os fardos vão se acumulando. E quando você vai se acumulando, vai pesando no lombo e na consciência da gente, sabe? Então, isso faz parte da nossa história evolutiva. É assim que a gente vai ter condição de progredir. Se a gente tivesse seguido sempre a linha reta da nossa evolução, a gente nem passaria por um planeta de provas e expiações, né? A gente já ia direto na nossa evolução, não tinha que passar por sofrimento nem por dor. Mas infelizmente a gente errou. A gente passa por sofrimento e por dor. Entendeu? A gente passa por nossos distúrbios emocionais. A gente fica muitas vezes preso em nossos desejos que representam as nossas qualidades afetivas e emocionais. E aí que está o problema. A gente fica nesse grau de neurose. E o que é mais interessante que ele fala aqui é que essa perturbação que você tem, o paciente não pode controlar. E é um fato. Ninguém controla as emoções que sente. Ninguém. Ninguém controla o que está sentindo. Eu não posso deixar olhar para mim e dizer, agora eu vou parar de sentir a raiva que eu estou tendo com fulano. Não. Você vai continuar sentindo. Eu não controlo a afetividade. Ninguém controla. O que a gente controla é o que a gente vai fazer com as emoções e a afetividade que eu estou sentindo. Isso está no nosso controle. E é aí que está a beleza da coisa. Embora você não controle a afetividade, porque é um processo de inteligência emocional seu, foi você que construiu isso. Você é isso que você sente do ponto de vista afetivo. Não foi Deus que colocou em você. Deus te deu a inteligência para você trabalhar a sua afetividade. Eu vou trabalhando e eu vou me encantando por aquilo que eu sinto, porque aquilo está de acordo com o que eu trabalhei para mim mesmo, sabe? Então, sejamos realistas. É assim que a gente é. Você é o que você sente. E digo de passagem, a nossa grande evolução espiritual está justamente aí, em você trabalhar a sua afetividade. Quando Jesus falou para a gente que Deus é amor, e que deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas, que deveria amar a si mesmo para amar o próximo, que deveria amar os nossos inimigos, que deveria amar uns aos outros,
Ele mostrou que a gente está aqui para trabalhar a nossa afetividade. O que você sente. E direcionar isso que você sente para um caminho cada vez melhor, que é o caminho do bem, que é o caminho do amor. É isso que vai ditar o grau de elevação espiritual de cada um de nós. Não é o que eu conheço. Não é o que está na minha memória cognitiva. Não é o meu grau de elevação diante das ciências da vida. Não. Isso aí as trevas estão cheias de pessoas extremamente inteligentes do ponto de vista cognitivo, mas que são zero de afetividade, são zero de empatia. Eles não estão nem aí porque estão sentindo. Eles resumem a lei de Deus na lei de uma justiça que não tem amor, porque é impossível você separar a justiça do amor. Então, compreenda, se você quer sair dessa encarnação, um espírito mais leve, mais elevado, trabalhe seus sentimentos. Você não controla o que você sente, porque o que você sente já faz parte da sua intimidade inconsciente do ponto de vista afetivo. Mas você controla o que você vai fazer com tudo aquilo que você estiver sentindo. É isso que nos diferencia dos animais. Os animais, eles já sentem e vão atrás de satisfazer o seu instinto. Nós não. Deus deu inteligência, diferente do instinto animal. Essa inteligência me dá a liberdade de eu saber o que eu estou sentindo e eu escolher o que eu vou fazer com o que eu estou sentindo. Então eu posso melhorar o que eu estou sentindo. Se eu sei que o que eu estou sentindo não é positivo, eu sei que eu posso controlar o que eu vou fazer para que eu iniba o que é negativo, tenha autocontrole diante da situação que me gera esse sentimento e comece a trabalhar algo que é melhor diante daquilo que eu sinto. É difícil entender isso? Não é? Não é difícil. É aí que nasce a lei de liberdade. Lei de liberdade que o homem deturpa muito, sabe? Porque as pessoas dizem que têm liberdade para fazer o que quiser. Não. Elas são livres para fazer o que quiser. Mas liberdade não. Liberdade é algo que é sempre proativo e positivo. Por isso que existe a lei de liberdade, que é uma lei natural de Deus. Porém, o homem, diante da sua capacidade de ser astuto, porque ele também é inferior e vive também o tempo todo sendo influenciado pelas trevas, ele deturpa coisas, sabe? E usa em nome da liberdade algo que é libertino. Porque liberdade, é essa outra definição que eu trouxe aqui para vocês. Liberdade quer dizer isso. Direito de qualquer cidadão, tem de agir sem coerção ou impedimento, segundo sua vontade, desde que dentro dos limites da lei. É aqui que a coisa pega. Porque as pessoas usam a definição de liberdade só até aqui. Daqui para cá eles passaram a borracha e não querem nem saber. Você tem liberdade para agir, sem coerção, sem impedimentos, da sua vontade, mas tem que respeitar os limites da lei. É aí que está a coisa. Quando você não respeita os limites da lei, usando a sua vontade, sem coerção, sem impedimento, e você fere esses direitos, essas leis, você não está tendo liberdade, você está sendo libertino. Essa é a diferença entre liberdade e libertino. Você é livre, tanto para praticar a liberdade, quanto para ser libertino. É fato, porque é que está o livre-arbítrio. Não é a capacidade que eu tenho de querer e de escolher. Isso é livre-arbítrio. Você quer e escolhe. Quer continuar sendo libertino? Entrega seus prazeres e suas sensações, sua afetividade negativa? À vontade. A escolha é sua. Porque você está usando isso aqui, vontade. Capacidade de querer e de escolher, fazer ou deixar de fazer algo subjetivo ou objetivo. É isso que é vontade. Então você é dono de você. Você faz porque você quer, porque você se encanta com aquilo. E tem mais, quando você resolve ser libertino,
Quem está junto de você? Você acha que é espiritualidade boa, positiva? Não é. Você só vai ter espiritualidade boa e positiva quando você está usando a liberdade. Aí você está com o seu anjo da guarda, com o espírito familiar. Porque você está trabalhando na sua edificação moral. Você está trabalhando para melhorar o padrão de sentimento e de emoções que você tem. Então é muito importante a gente saber disso, sabe? Porque toda vez que você arruma licença moral para fazer algo equivocado, você já se vinculou com a espiritualidade inferior. Você já arrumou para junto de você uma companhia que vai, junto contigo, se deliciar com os seus desejos, sugando teus fluidos animais que eles não têm, mas que você possui. Eu já trouxe vários exemplos para vocês aqui, eu gosto de repetir esse, porque esse ele é chocante, sabe? Você que já leu o livro Sexo e Destino de André Luiz, quando você vê o Cláudio que está lá no final de semana, de pijamão, lendo o seu jornal, domingo de manhã, numa boa, aí entra o Moreira, que é seu obsessor, junto com o companheiro, e um olha para o outro e diz: está dando uma sede, está dando uma vontade de tomar um. Aí o Moreira chega junto do Cláudio, que é o obsessor maior, né? O outro era só colega do Moreira. Ele coça a gargantinha do Cláudio. É desse jeito que André Luiz escreve. E diz que quer tomar uma. Eu quero tomar uma. Eu quero tomar uma. Eu quero tomar uma. Fica repetindo. E Cláudio sente o desejo. Ele sente o desejo. Eu falo que sentir é afetividade. Sentir é emoção. Então ele passa a ideia emotiva do prazer de tomar uma bebida alcoólica, que o Cláudio também gosta. Aí o Cláudio sente aquele negócio, vai lá, pega uma dose de uísque, bota lá e toma. E o que é impressionante é quando ele toma. Porque André Luiz descreve que a justa posição do perispírito do Moreira, junto com o perispírito e com o corpo do Cláudio, é tamanha que ele não consegue fazer divisão entre uma coisa e outra. E você sabe por que é que acontece isso? Porque ele vai justapor os centros de força do perispírito, o obsessor, com os centros de força do perispírito do encarnado, para que, à medida que o encarnado esteja sentindo o prazer que está descendo, influenciando seus centros de força, ele compartilha, ele rouba esse fluido prazeroso que ele está sentindo, para que ele sinta a ilusão do prazer quando estava na terra e tomava suas bebidas alcoólicas. Então presta bem atenção. Cláudio é o único encarnado que tem um vício. Mas quando ele pratica o vício, o prazer do vício é dividido. E o malefício do vício fica só com ele. Está dando para entender como que é? O prazer do vício ele compartilha com o obsessor. Mas tudo de mal que o vício faz, que o álcool faz, no corpo fica só no corpo do encarnado. Então você dá para ele energia na ilusão dele. Alimenta a sua energia. E não sente o prazer que gostaria de ter sentido. Isso é interessante, sabe? Porque quando a gente vai estudar do ponto de vista de neurociência, o sistema de recompensa, isso é um fato impressionante. Isso é documentação científica. A pessoa que vai lá e sente o prazer com algo que ele gosta, ele tem uma liberação de dopamina X. E aquilo ali é bom para ele, é prazeroso. Se ele repete aquilo, o prazer já é X dividido por 2 ou por 3. E quanto mais ele repete, menos prazer ele tem. Chega ao ponto dele usar o vício e não sentir prazer mais nenhum. Porque se fadiga o sistema de recompensa. É por isso que as pessoas entram em overdose. Eles querem sentir mais prazer, não tem prazer, e vai querendo mais, vai tomando mais, termina morrendo por overdose. Então é isso que acontece com os vícios que a gente sente. Porque todo vício é algo que eu estou sentindo, é uma emoção que eu estou tendo. Então isso vale tanto para vício físico, como qualquer outro vício moral, qualquer outra coisa que esteja acontecendo com você. Isso incomoda muito. Muito. Por quê? Porque
Porque o encarnado que está praticando o vício, ele vai ficar adoecido do seu corpo pelo excesso que praticou. Porque o vício, ele faz parte dos excessos, é um abuso que eu estou tendo. E todo abuso que eu pratico, eu estou lesando o meu corpo. E o que é interessante, sabe, é que você lesa os centros de força, e esse centro de força fica cada vez mais vulnerável. Para você ter uma noção de qual é o centro de força vulnerável, e quando lesa o corpo da gente, o André Luiz, ele dá o exemplo dele mesmo. Ele tinha o vício de beber só no final de semana, mas ele tinha um vício que era mais comprometedor, era do sexo fora do lar. E foi desse sexo fora do lar que ele conseguiu ganhar uma sífilis. E o que é que essa sífilis causou? Você lê lá no livro, causou um tumor intestinal. Aí você, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Né? Acaba tem sífilis, tomava umas pingas, tem um tumor intestinal. Pois é. Hoje em dia a gente sabe qual é a tolerância de álcool para você não ter câncer coloretal, que é um dos cânceres que mais crescem hoje em dia? 0. Qualquer dose de álcool que você tome, você está mais vulnerável a ter câncer coloretal. Porque isso lesa os centros de força da gente, e o centro de força gástrico, que faz parte de todo o contexto do trato gastrointestinal, termina desencadeando essas doenças. Então você fica com prazer a menos e fica com doença a mais. Aí depois, quando você tem a doença, aí a pessoa, mas eu não fiz nada para ter isso. É pura ilusão do ego. As coisas não acontecem ao acaso. As doenças nossas também não acontecem ao acaso. Acontece devido à nossa vulnerabilidade pelos atos equivocados que nós mesmos praticamos conosco mesmos. Então é isso que está a nossa grande problemática. Porque você pode fazer muito bem para evitar essas coisas. A gente traz em encarnações passadas muitas tendências viciosas no nosso corpo. E é fato. E a gente traz justamente para equilibrar isso não praticando. A gente traz sabendo que vai trazer e a gente tem consciência do que deve fazer para não realizar aquilo. Então, entenda, você tem a liberdade para agir diante daquilo que você sente de uma maneira positiva. Você não vai controlar o que você sente, mas você controla o que você vai fazer com aquilo que você está sentindo. Isso chama-se lei de liberdade. Deus dá essa oportunidade que diferencia nós humanos dos animais. O animal sente e realiza. Nós sentimos, não. Temos consciência do que sentimos. Analisamos o que estamos sentindo. Temos a nossa vontade para escolher se aquilo que a gente está sentindo é certo e errado. E temos a independência de usar a nossa vontade para fazer aquilo que a gente vai escolher. Se você está sendo livre, você pode escolher para ter liberdade ou ser libertino. A escolha é sua. Mas você vai ter que arcar com as consequências. Esse é que é o grande nosso problema nosso. A gente tem que arcar com as consequências. Por isso que tem essa frase que o Espírita gosta de falar, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Todo mundo fala isso, né? Isso aí está na boca de todo mundo. Será que a gente já pensou sobre isso? Pensa desse jeito. Porque isso está ao nosso alcance. Isso faz parte das nossas neuroses. Então, a gente não pode controlar o sentimento, mas a gente tem consciência da perturbação que a gente está passando. Mas a gente tem as nossas funções mentais íntegras, com a consciência do que eu estou passando, para eu fazer aquilo que eu acho que eu devo ou não. Então você está triste, está depressivo, é o que você sente? É. O que é que você pode fazer entre o que você sente e aquilo que você vai realizar? Pense. É gostoso sentir tristeza? Sentir tristeza vai resolver teu problema? Não, não resolve nada. Aquilo que eu estou sentindo, eu vou continuar sentindo. O que vai resolver meu problema é eu fazer o que eu devo com o que eu estou sentindo, para que eu saia do lado negativo e entre do lado positivo. Então isso está me trazendo tristeza? Tá, ótimo. Isso que eu estou sentindo tristeza depende de mim ou depende dos outros? É a primeira pergunta que você tem que fazer.
Porque se depende dos outros, para que você vai sentir tristeza com uma coisa que depende dos outros? Que lógica vai ter isso? A única lógica que existe é o que está no teu controle é a tua conduta. Se depende da conduta do outro, é do outro. Paciência, o outro vai fazer o que quiser com a conduta dele. Mas se a coisa depende da sua conduta, o que você está sentindo tristeza, então você sabe que não vai resolver você ficando triste. Você vai lá, depende da sua conduta, você resolve o problema e acaba a tristeza. É simples desse jeito. E se por acaso não conseguir acabar isso que está na tua conduta, é porque Deus essa cruz para que você trabalhe a sua resignação. Você nasce sem um braço, vai ficar triste porque não tem braço no resto da vida? Não. Você nasceu cego de olho, vai ficar triste? É uma opção. É uma opção. Mas se você tiver resignação, você não tem tristeza. Por isso que eu acho bonito a gente entender essa palavra resignação. Sabe? Mas a gente tem que definir termos. Resignação é aquele sentimento que mostra, diante dos meus sofrimentos, das minhas dores, que isso tem um motivo justo e um fim útil. É por isso que Jesus falou: procurar primeiro o reino de Deus e sua justiça, tudo vai ser dado em acréscimo. Então procura o reino de Deus, entende? Porque é lá que vai dar respostas para o teu espírito, e não para o homem que está aqui passando pela experiência. Eu tenho que agir com o meu espírito, com consciência do que está acontecendo. Se Deus é justo e me deu isso, de ficar cego, de ficar sem um braço, ou ter filho problemático, ou uma mulher que me enche o saco, ou então ou passar por aqueles 4 pilares de provas e expiações, né? Você com o seu corpo, você com o seu cônjuge, você com a sua família, você no meio social. Se eu estou tendo dificuldade nisso aqui, não foi Deus quem criou, fui eu. Deus cria só amor. Então isso que eu estou passando tem um motivo justo e tem um fim útil. Se tem um fim útil, esse fim útil vai ser eu ficar sendo triste e reclamando? Não. É eu justamente ter a capacidade de ter essa resignação, aceitando e fazendo o melhor que eu posso nas condições que eu tenho, enquanto não tenho condições de fazer melhor ainda. Então, diante da dor e do sofrimento, o que é que você tem que fazer? Trabalhe a lei de amor. Porque você entrou na dor e no sofrimento, porque você praticou o desamor. E é aí que está o problema. Então, você cultivou a dor para você. E trabalhe então o lado amoroso da coisa, e vai em busca de superar as suas dificuldades, porque você tem a liberdade de respeitar os limites da lei que Deus te deu. Essa lei aqui não é só a lei dos homens, a lei de Deus também, sabe? Eu tenho a liberdade para respeitar a lei de Deus e usar a minha vontade e agir de uma maneira melhor. É isso que a gente precisa entender. Trabalhar essa lei de liberdade. Então que eu use isso, porque se eu começo a fazer isso agora, me tornando uma pessoa consciente, queria aqui a palavra consciente, me tornando, agindo com consciência, com integridade das funções mentais. Se eu tenho condição de fazer isso, diante dos distúrbios psicológicos e emocionais, é dever meu fazer. Se eu não fizer isso, e é aí que está a gravidade da coisa. As doenças psiquiátricas, elas não são doenças categoriais. Por exemplo, você tem uma neurose depressiva e vai ter uma neurose depressiva. Não. As doenças são dimensionais. Elas podem ter dimensões mais profundas e menos profundas. Doenças mais graves e doenças não tão graves, dependendo da conduta de cada um diante do seu distúrbio mental. Se você tem uma neurose desse jeito, uma perturbação afetiva e emocional, que você não controla, mas se você tem a consciência íntegra e as atividades mentais também poupadas, e você não cuida disso, você não faz o que deve, a tendência é isso se agravar. Aí vai vir depressão crônica, depois transtorno bipolar, depois um transtorno esquizoafetivo,
depois a esquizofrenia, que é a pior coisa do mundo, e aí eu estou te falando, as doenças vão se aprofundando diante da rebeldia da pessoa que não teve resignação. Ela não quis saber e entender que as dores e sofrimento delas tinham um motivo justo e tinham um fim útil. Ela se rebela diante disso e se entrega para o polo negativo da vida, entrando cada vez mais em rebeldias, e as doenças vão se aprofundando. Pelo amor de Deus, entenda isso. Não torne seus problemas piores, porque isso é tão grave que André Luiz trouxe para nós um livro inteirinho da espiritualidade boa e amiga, trabalhando em anonimato com as pessoas aqui na Terra, para evitar que elas entrassem em quadros psicóticos, segundo eu estou fugindo da realidade. É o livro do Mundo Maior. É onde ele descreve a casa mental. E ele justamente descreve a fixação que a pessoa escolhe em trazer a sua casa mental, saindo do polo superconsciente, ou se envolvendo só no mundo da matéria, ou então só no seu subconsciente. É isso que gera transtorno mental e loucura na gente. Não deixa a coisa se aprofundar. Você está tendo vício, tá? Pare. Primeira coisa, tenha controle. E esse controle que você tem é quando você usa a sua capacidade do seu pré-frontal, onde está a tua capacidade executiva, de usar a sua vontade para seus problemas íntimos. É quando eu uso a minha vontade para ter o controle das minhas emoções, do meu comportamento social e dos meus impulsos. A gente sempre falou para vocês que as funções executivas básicas da gente é tomada de decisão, planejamento, controle das emoções e comportamento social e controle dos impulsos. Todos nós temos condição de fazer isso. Não interessa. Todo vício que você tem, seja ele físico, seja ele moral, quando você para, você entra em abstinência. Porque aquele vício estava tomando conta do teu sistema de recompensa e você vivia só para aquele prazer principal. E quando eu tenho um vício, eu vivo do prazer principal e eu esqueço os outros prazeres que também eram muito bons, mas que eu não me relaciono mais com eles, porque eu viso só o prazer maior, que é o do vício. Então a pessoa que tem vício por álcool, por droga, por sexo, por qualquer coisa, por ver coisa que não deve, escutar um programa ruim, qualquer coisa do lado negativo da vida, ele está estimulando o sistema de recompensa dele, ele está liberando dopamina, que é o prazer que ele está tendo. E tem outras coisas que eram prazerosas e sadias, ele não quer saber mais daquilo. Entende? E aí que está o problema. Para você vencer o vício, você tem que vencer a abstinência. E não tem essa história de você dizer, mas eu vou fumar só um cigarro, mas eu vou tomar só uma dose no sábado, mas eu vou fazer só minha pornografia no dia da ação. Não, não existe. A resposta para o vício é dizer não. Não. É simplesmente dizer não. Eu não quero mais isso. Então você usa a sua vontade, capacidade de querer e de escolher, tomada de decisão. Você vai analisar outras opiniões, ver as consequências de cada um e escolher a que você está precisando. Quer dizer, não ao vício. Aí você está trabalhando você com a sua vontade para você mesmo. A gente chama isso de volição. E depois que você toma essa decisão de dizer não, você não vai ficar com licença moral. É não e acabou. Então você vai planejar. O que é que eu vou fazer amanhã para me libertar disso que me causava vício? Então, eu sei que eu fumo café, me dá vontade de fumar, eu vou parar de tomar café. Vai ser ruim? Vai ter dor de cabeça? Vai, mas eu não vou tomar café. Comer chocolate me dá vontade de fumar, eu também não vou comer chocolate. Tudo que gera gatilho para o vício, eu tenho que quebrar. Quebra os gatilhos, que é mais fácil do que você lutar contra o comportamento vicioso.
Então, se era coisa errada que você fazia, tira todos os gatilhos, entendeu? Apaga vídeo, apaga tudo que não presta, entendeu? Muda. Porque é assim que você vai fazer. Tirando os gatilhos, quando vier o ímpeto, que você sentir a abstinência, você vai usar para você dizer, eu não vou fazer. E é como a pessoa, acontece com qualquer abstinência, sabe? Depois de 3 dias a abstinência vai diminuindo. Depois de 2 semanas praticamente não existe mais, foi só o hábito. E é bem mais fácil de você lidar com isso. E você faz isso por quê? Porque você está tendo a liberdade entre aquilo que você sente, que você sabe que não é correto, que não vai te trazer benefício, que vai te trazer doença, e você vai dizer não. Mas dizer não com consciência, sabendo que aquela é a conduta certa. Porque vai ser agir com consciência e com integridade das funções mentais que você vai ter a força necessária para que a sua vontade respeite a lei e você volte a ter o controle do seu distúrbio psicológico. Não existe outro meio de resolver o problema. Aí você vai dizer, mas é difícil. Não é difícil, é trabalhoso. E é edificante. Porque presta bem atenção a uma coisa. O problema é de teu espírito. Não é do corpo. Se é do espírito, para onde você for, vai estar contigo. Vai estar na tua mente. Aqui nas funções mentais suas. Vai estar na tua consciência. Não tem como você fugir de você. Eu vou deixar para mais tarde. Dançou. Porque depois dos 40 você começa a perder energia e potência. Então, se eu tinha um vício, eu tenho mais energia para vencer ele quando eu tenho 30 anos do que quando eu tiver com 40. Eu vou ter mais energia para vencer ele com 40 anos do que quando eu tiver com 50. Então, quanto mais você postergar seu vício, pior vai ser. Porque o tempo viciante vai estar cada vez mais fortalecendo esse circuito mental seu de recompensa dolorosa e cruel que você está fazendo consigo mesmo, e você está tendo cada vez mais energia para vencer a dificuldade. Não tem jeito. E se você não vencer nessa encarnação, dançou. Porque você leva isso para o mundo espiritual. E quando chegar no mundo espiritual, se você não tiver corpo, você vai ter um desejo. Porque o desejo está na tua mente, está na tua consciência. Aí, em vez de você ser vampirizado, como estava aqui na terra, no seu corpo, você vai ser um vampirizador. Aí você vai ficar do lado de lá e atrás das pessoas que têm o mesmo vício, para sugar as energias ilusórias daquele vício. Porque na verdade é só ilusão que você vai ter. A realidade é daquele que está realmente na terra com o seu vício. E aí quando você encarnar, vai ser do mesmo jeito. Vai passar pelo mesmo hábito, pela mesma tendência, pelos mesmos gatilhos, pelo mesmo comportamento, até você aprender. Porque Deus não nos criou para ser pessoas viciosas. Ele criou para ser pessoas boas. E a gente tem que trabalhar no caminho da bondade. Primeiro você com você mesmo. Então não seja imprudente. Tem seus problemas? Tem. E quem não tem? Todos nós temos. Não adianta você dizer que não tem. Porque se você diz que não tem, você já está iludido com você mesmo. Não foi à toa que Jesus olhou para a gente e disse: sois iguais a tudo, caiado por fora e cheio de podridão por dentro. Porque quem enxerga o argueiro no olho do próximo não enxerga a trave que está no teu. Somos sim pessoas viciosas. E somos tão viciosos que a espiritualidade inferior, eu te falei para vocês, são extremamente inteligentes e competentes do ponto de vista intelectual. Analisaram toda a natureza humana antes de Cristo e depois de Cristo, e descobriram 4 vícios que todos nós temos falência moral. Não existe um ser na Terra, no planeta de prova e expiação, que não tem. E o primeiro deles é o sexo, e acabou. E é mesmo. É mesmo. Muitas vezes as pessoas entram com o sexo reprimido e acham que isso é normal. Não é. Isso é doença. Sexo é para ser usado de uma maneira harmônica. Enquanto você estiver vindo aqui na Terra. A Anete Guimarães, ela tem uns trabalhos que mostram de neurociência. Não estou falando nada de espírito.
em que apenas 3 pessoas que trabalharam conseguiram ter o orgasmo, que ele chama de orgasmo completo. E os 3 tinham mais de 70 anos. Os outros para baixo, ninguém sabe o que é o orgasmo completo, em que existe a satisfação espiritual das pessoas, com trocas de energias e com o prazer que engloba todo o sistema nervoso dele. É coisa que as pessoas que vivem só do ponto de vista do prazer humano, material, do gozo, não sabem o que é sexo completo. Não sabem o que é isso. E muitas vezes traz nessa encarnação a contenção, de não sentir prazer, ou então não querer ter, ou então evitar ter. Não tem nada disso. Saiba usar, porque isso é educativo e instrutivo. Deus criou o ser humano e a toda a natureza com a energia sexual. Existe em tudo que você faz. É como o próprio o Alexandre fala no livro Ação e Reação. É a força vital do universo, reside a nossa energia sexual. Então, o sexo tem, o narcisismo, todos nós temos, entende? O dinheiro e o poder, todos nós temos falência nisso aí. Somos almas viciadas nisso. E o que é que a gente tem que fazer? Vigilância. Vigilância. Para não fazer. E vigilância para fazer o que é certo. Por isso Jesus falou: vigiai e orai, para não entrares em tentação, que é vício. Tentação é um desejo veemente de algo, é uma energia viciante, porque o espírito está pronto para vencer o vício, mas a carne é fraca e se encanta por esse vício. Então vigia e ora. Vigia como? Olha você, as suas tendências negativas, olha você que pratica as coisas equivocadas, olha para você e veja que você tem condição de fazer melhor. Faça da sua parte o que está ao teu alcance. E quando a coisa ficar difícil, ora para Deus. Porque Deus, vendo o teu esforço em querer se melhorar, vai te mandar energia, vai te trazer coragem. Coragem, às vezes, de onde você menos espera. Às vezes é um filho que te dá coragem, às vezes a mulher, o marido, às vezes um amigo, às vezes um livro, às vezes um vídeo. Ninguém sabe, mas Deus manda sempre para aquele filho que trabalha. Então, que eu use a minha liberdade, para que eu não entre nessa energia viciante, porque toda vez que eu estou no vício, algum espírito está justaposto junto comigo, sentindo aquele prazer. É nesse mesmo livro que eu estou falando de Mensageiros de Luz, do Alexandre, em que ele está, Missionários da Luz do Alexandre, em que ele está ajudando na encarnação do Segismundo. E durante o ato sexual, o quarto do casal está defendido das energias para que a espiritualidade inferior não invada. E eles têm a privacidade de um sexo correto, como eles estão fazendo. Para que depois do ato sexual, a espiritualidade superior vem e faz a migração do espermatozoide adequado na fecundação daquele ovo, para que o Segismundo tenha condição de ter um corpo de acordo com os padrões reencarnatórios que foi planejado no mundo espiritual. Ele analisa todos os cromossomos daquele espermatozoide. É o que a gente chama de encarnação programada. Não é a maioria. A maioria é encarnação não programada. A maioria é aquele, vamos ver o que é que vai acontecer, porque o espírito está lá pronto e quando ele esperar, ele encarna. Tem um livro do Divaldo que ele fala isso. O obsessor que ficava em cima da mulher, entende? E a mulher era solteirona e ela tinha seus problemas neuróticos, seus transtornos depressivos de ansiedade, e ela procura um médico equivocado que diz para ela que o problema dela é sexo, que ela nunca praticou na vida, e faz com que ela tenha uma relação sexual com o próprio médico. Olha que coisa. E nessa relação sexual que ela praticou com o próprio médico, uma vez o obsessor dela, quando menos se viu, estava preso naquele ser que estava sendo gerado. E ele fazia de tudo para se desvencilhar daquilo, porque ele não queria ser filho daquela mulher. Mas não tem jeito. Quando Deus diz basta, vai ser assim, você pode espernear, mas vai ser assim. Essa é a lei de Deus. Entendeu? Então que eu aproveito a oportunidade que está ao meu alcance
que eu use a liberdade em busca do meu progresso, que eu chore diante das dificuldades, é natural, e é normal que chore, entende? Mas que esse choro não nasça do desespero nem da revolta, esse choro nasça da alegria, porque você sabe que está trabalhando algo que é edificante para você. Você chora hoje, amanhã chora menos, entende? E assim você vai vencendo as dificuldades. Isso serve para tudo, para tudo. Todo trabalho de ascensão na nossa vida é preciso esforço, suor e lágrima. Não é à toa que foi assim que André Luiz nos orientou no livro do Mensageiro. Quer vencer dificuldade? É esforço, é trabalho, e é lágrima mesmo, porque o ego chora, porque ele vai ter que se libertar do vício para ser uma pessoa melhor aqui na Terra. Então que todos nós saibamos usar esse tipo, a liberdade, para que a gente não entre. E se entramos, se já estamos dentro desse quadro de neurose, se já temos nossos distúrbios psicológicos, entenda, você pode controlar o que você vai fazer diante disso que você está sentindo, porque você é uma pessoa consciente, as suas funções mentais são íntegras, você é dono de você. Já quando você entra nos quadros psicóticos, você é um quadro mais profundo do que a neurose, você perde a noção de realidade da vida e as funções mentais ficam comprometidas. E aí a coisa já descambou, porque para voltar atrás é muito mais difícil. É isso que o Calderaro fala para André Luiz no livro No Mundo Maior. Trabalhamos aqui e junto com nós existem infinitas equipes do mundo espiritual que vêm aqui ajudar ao ser humano para que eles não entrem no quadro psicótico, para que eles não fujam da realidade da vida, porque depois que eles fogem, e ele mesmo diz, nossas ações já não serão mais de grande valor, porque aí só vai vir dor e sofrimento. Então que a gente mude, que a gente procure fazer coisas melhores na nossa vida, porque é isso que a espiritualidade inferior tem. Que vocês fiquem na superficialidade nesse estado neurótico a longo prazo, porque vai vencendo a integridade das nossas situações mentais. E quanto mais envelhecido eu ficar, quanto menos energia vital eu tiver, no final da minha vida, esse quadro neurótico vai pular direto para o quadro de subjugação. Você nem passa pela fascinação, você já cai direto na subjugação. Porque estando na subjugação, você está sob o domínio deles. E quando você desencarnar, você está na mão deles. Não tem como escapar. E aí está a nossa grande perdição. Que é isso que a gente não quer. Então, quando você estiver trabalhando no caminho do bem, independente da situação que a gente esteja vivenciando, pode ser aquele maior criminoso, sabe? Como a gente tem hoje, tem um trabalho no Reino Unido com 250 psicóticos assassinos, e que já se gastou, então você trabalha com você, $500 bilhão no trabalho com essas 250 criaturas, e todos eles estão melhorando. Eles que tinham empatia zero já têm algum grau de sentimento em relação a ver o outro como uma pessoa que ele pode prejudicar, que ele pode causar dor. É preciso um sistema muito rigoroso do que eles estão passando por isso, sabe? Mas isso está sendo extremamente importante para a natureza humana, porque mostra que o ser humano não tem que ser condenado à morte. Por pior que ele faça, por mais desgraça que ele cometa, ele pode se melhorar. E se aquele que tem zero de empatia pode se melhorar, por que nós que já temos bastante empatia não vamos lutar contra os nossos vícios? Então fica essa orientação, entende? Que nas dificuldades a gente vai chorar, mas que não seja de revolta, que não seja de desespero, mas que você esteja chorando na esperança que nasce no teu coração de dizer: amanhã eu vou ser uma pessoa melhor na vida. Muita paz a todos.
ouça nossa prece. Deus nosso Pai, que tens poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela-guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. O tempo não para. Se agora encontras o teu ontem, não ouvides que tua ação de hoje será a luz ou a treva do teu homem. Deus nosso Pai, Jesus nosso irmão maior, nossos anjos guardiões, espíritos familiares, que nos acompanham e inspiram durante esse dia de trabalho e essa noite de estudos. Agradecemos pela oportunidade das instruções recebidas, sobre a perspectiva de enxergar as dores e dificuldades que nos chegam como uma oportunidade de trabalhar e como um indicativo de onde podemos aperfeiçoar a nossa moral. Que saibamos trabalhar o bom senso, Pai, e levar a nossa razão, que vai levar a uma resignação que tornará o peso de nossas dores muito mais leves e a força de nossas pernas muito maiores na caminhada da vida, para que não contraiamos mais nenhum débito e sandemos um pouco da dívida que temos para com o Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis entregues às tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que assim seja, Senhor. Damos graças a Deus.